Vamos dar sequência agora na aula, que é particularmente a conclusão do nosso trabalho. Ou seja, nós estamos falando de incerteza expandida. E a incerteza expandida ela tem uma aplicação particularmente importantíssima. Por quê? Ela está representada em todos os certificados de calibração no mundo. No mundo. Ela pode ser calculada também para os ensaios de desenvolvimento ou de produtos em algumas características de máquinas, em vários outros exemplos aí no processo do cálculo da incerteza, ok? Então esse sexto passo, ele vai determinar a incerteza expandida. A incerteza expandida nada mais é que você multiplicar o fator de abrangência que nós acabamos de calcular no quinto passo e a incerteza combinada do terceiro passo. Ou seja, eu vou ter um valor correspondente da incerteza expandida atribuído à calibração ou algum outro objetivo que está sendo calculado. Esse valor que nós temos aqui, que é representado pela letra U, significa você comunicar o que foi feito e o resultado atribuído a uma determinada calibração, ok? Isso é o mais importante. Na sequência, a incerteza expandida, ela também é representada em todos os certificados de calibração, como nós falamos. E nessa sequência, primeiro, qual que é a importância dessa incerteza expandida? Primeiro, tornar a medição compreensível e confiável. Se eu estou calibrando aqui ou em outro país, né? Eu estou falando aqui Brasil, em qualquer estado da federação ou fora do país, em qualquer uma das federações no mundo, indica o seguinte: a linguagem é a mesma. Se você já chegou até aqui na incerteza expandida, você está falando a mesma linguagem de forma universal. Esse treinamento te dá essa amplitude. Uma outra forma, um outro ponto da importância é a comunicação do resultado. Se é aqui no Brasil ou se é fora aqui do Brasil, não importa. Essa comunicação é universal. Base para decisões técnicas, legais e comerciais. Automaticamente, quando um critério de confiança, de confiabilidade é determinada para os laboratórios, por exemplo, acreditados hoje no Brasil, eles têm uma incerteza, que hoje é chamado de CMC. Automaticamente, quando você escolhe um laboratório que tem uma CMC baixa, você está comprando ainda mais a confiança no resultado que você está adquirindo. Outro ponto, evita interpretações errôneas dos resultados. Ou seja, se eu estou fazendo essa linguagem, todo esse passo a passo, esses 6 passos para chegar na incerteza expandida e automaticamente apresentar um resultado, seja ele qual for, ali eu tenho a confiança do resultado. Se é bom ou se é ruim para o meu processo, aí é outra história. Aí eu vou definir o critério, vou verificar, vou fazer um comparativo e depois verificar se esse equipamento, por exemplo, advindo de uma calibração, ele é aceito ou não. Outro ponto, essa incerteza atribuída a um cálculo, ela garante também a rastreabilidade e a confiabilidade metrológica. No que sentido? No sentido de que o seu resultado ele vai ter uma abrangência para o processo que você vai utilizar ele, está indicando que ele foi calibrado e automaticamente a partir de uma determinada data.
e dentro de um prazo de validade, você vai ter a garantia dessa rastreabilidade. Outro ponto é a questão de você aprovar ou reprovar. Você tem um critério de aceitação definido para todos os equipamentos da sua organização? Sim ou não? Se sim, ótimo. Se você não tem, é bom correr porque, primeiro, tem que atender às normas. No mínimo, a ISO 9001. No mínimo, a ISO 9001 já exige que você tenha a rastreabilidade. E na hora que você adquire um item advindo de um fornecedor, você avalie se é ou não aceito conforme o seu critério. Se você não tem critério, problema à vista. E por último aí, a conformidade com as normas. Poxa, acabei de falar. É justamente esse alinhamento que nós temos aí a respeito de você atender a norma com relação à rastreabilidade. Comprou um serviço de calibração, tem que avaliar o serviço e se está dentro do seu critério. Então, uma coisa puxa a outra, ok? Um outro ponto que nós vemos aí é o alinhamento da incerteza do tipo A e a do tipo B. Elas têm interligação, né? Aqui eu já estou olhando com outros olhos a questão de referência que a gente tem, a repetitividade e regressão linear. Aqui é uma curva de calibração. E os fatores que nós já falamos aqui, né? Que são as incertezas tipo B. Ela tem uma interligação dentro de um processo de calibração, ó, até chegar na onde? Na incerteza expandida. Esse é o nosso foco. Nós já passamos por tudo isso aqui, ó, modelo matemático. Aqui a questão relacionada com coeficiente de sensibilidade, a incerteza associada, depois a incerteza combinada, o grau de liberdade, o fator de abrangência e a incerteza expandida. Ok? Esse é um ponto que eu costumo dizer que ele tem uma importância muito grande. E, dando sequência, nós temos o seguinte, ó, é um passo a passo que nós já fizemos. A grandeza de influência, quais seriam a do tipo A e tipo B, cria um modelo matemático, faço a inter-relação entre elas, calculo a incerteza padronizada, ou seja, eu estou quantificando esses valores. Na sequência, eu faço a incerteza combinada, onde eu avalio o resultado, se está bom ou se está ruim. Na sequência, determino o grau de liberdade efetivo e o coeficiente de abrangência, ou ainda o fator de abrangência. Depois a sequência para avaliar, por exemplo, a incerteza mais o erro, que me gera o valor extremo, mais conhecido como erro máximo admissível. É aqui que eu avalio a conformidade do meu resultado. É aqui também que eu tenho lá erro sistemático e erro aleatório. Olha só, para eu chegar na representação da aplicação de um erro aleatório, o que eu tenho que fazer? Ou seja, ele ganha um outro nome, que é chamado de incerteza. Então, nessa avaliação da conformidade, eu posso avaliar se o meu critério de aceitação está sendo atendido para aprovar ou reprovar um equipamento. Ok? Esse é um ponto importantíssimo aí. Aqui uma tabela de cálculo da incerteza de medição. Nós vamos ver isso mais adiante. Vocês vão ter uma tabela idêntica a essa daqui, onde teremos aí os dados de entrada para fazer o cálculo. E posteriormente você vai fazer esse cálculo para entender a lógica de todas essas informações que vocês vão ver numa tabela de Excel, ok? E agora nós fechamos mais uma etapa. Na sequência do nosso trabalho, nós vamos concluir com o material, um case, do início ao fim de tudo que a gente já viu até agora. Ok? Vamos a ele? Até mais!